Ok, vamos para o chat aqui no cantinho. Então, na aula passada, que nós estávamos no lançamento vertical, o que eu adotei, que eu falei que eu ia adotar para vocês. Quando um objeto estivesse caindo ou sendo lançado para baixo, eu ia adotar a trajetória positiva para baixo. As velocidades, por estarem no mesmo sentido da trajetória, também eram positivas. A aceleração da gravidade, como ela é para baixo, essa aceleração da gravidade também é positiva nessa situação. Então, sempre que um objeto cair ou for lançado verticalmente para baixo, eu uso essa nomenclatura aqui de sinais, ok? Agora, quando um objeto é lançado na vertical para cima, já no comecinho do exercício, no comecinho da situação que eu estou analisando, eu já paro e penso assim, ó, se foi lançado para cima, a minha trajetória está positiva para cima, portanto, ele vai ter uma velocidade inicial também positiva, movimento progressivo, mas a aceleração da gravidade está para baixo, então essa aceleração da gravidade é negativa. Então, toda vez que um objeto subir, logo de cara no enunciado do exercício, é essa nomenclatura aqui que eu vou usar, tá? Só para lembrá-los. Exercício 1 da lista. Quem já fez, ótimo, acompanha. Quem não fez, presta atenção. Qualquer detalhe, qualquer dúvida, pergunta. O que diz o exercício 1? O exercício 1 está falando que um corpo é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e admitindo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule. Aí veio as perguntinhas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um desenho da situação. Eu vou imaginar que ele foi lançado do solo para cima. Então, desenhei aí o solo, o que significa que a posição inicial dele, para mim, é 0, porque é o chão. Ele foi jogado na vertical para cima. Estou adotando a minha trajetória como sendo positiva para cima, tá? O S positivo para cima. Isso significa, portanto, que a velocidade dele inicial é de 30 metros por segundo, também positiva. Pelo enunciado do exercício, existe uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Como a aceleração da gravidade está no sentido oposto ao da velocidade e ao da trajetória, eu vou adotar ela como sendo menos 10. E aí vem algumas perguntas. Primeira pergunta: o tempo gasto pelo corpo para atingir a altura máxima. O que eu preciso lembrar nessa situação? Eu preciso lembrar que esse corpo está subindo, à medida que ele sobe, a velocidade dele diminui, portanto, quando ele chegar na altura máxima, ele vai parar, para inverter o sentido do movimento. Então, eu preciso lembrar que a altura máxima corresponde a uma velocidade final igual a 0. Se o problema quer saber o tempo, eu vou buscar uma das expressões que aparece tempo. Eu sei que V igual a V0 mais AT é uma delas, e sei que S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2 é outra. Tem Torricelli também. Só que o Torricelli é uma expressão que não aparece o tempo, tá? Como eu sei velocidade inicial, 30 metros por segundo, positiva. Eu sei que na altura máxima, a velocidade final é 0. E eu tenho a aceleração, que é a da gravidade, eu vou usar a expressão do Voat para responder o item A. V igual a V0 mais A vezes T. No lugar da velocidade final, 0, que é a velocidade no ponto mais alto. No lugar do V0, 30. No lugar da aceleração, o menos 10. E eu mantenho T, porque ele é a pergunta do problema. Daqui eu tiro, então, que 10T é igual a 30. O tempo de subida, ou o tempo para chegar na altura máxima, é de 3 segundos. Portanto, com isso, eu respondi aí o item A do exercício
1 da lista de vocês. Indo para o item B. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui só como um exemplo rápido para relembrar lançamento vertical, ok? O que o item B pergunta? O item B pergunta quanto vale a altura máxima. A altura máxima eu posso chamar de S, posição final. Quem quiser chama aí de S, chama de H, pode chamar aí da letra que quiser, Y máximo, tá? Adotem aí o que vocês acham melhor como nomenclatura para vocês. Se ele quer a altura máxima, e eu já sei o tempo que ele demora para subir, eu vou usar a expressão do sorvetão. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Lembrando que esse S que eu estou calculando agora é o da altura máxima. Da onde ele saiu, eu disse que ele saiu do solo, então S0 é 0. Velocidade inicial, está lá no enunciado do exercício, é 30. Esse T, eu acabei de descobrir, é o tempo que ele demorou para chegar na altura máxima, ele é 3. A aceleração da gravidade vale menos 10. De novo, o tempo 3, só que agora ele é elevado ao quadrado, e eu tenho um 2 aqui da minha expressão. Portanto, a altura máxima, ela vai ser o zero que some, 30 vezes 3, 90, menos 3 ao quadrado dá 9, vezes 10, 90, dividido por 2, 45. A altura máxima, portanto, vai ser 45 metros. Esse é um jeito de resolver. Tem outra maneira de resolver? Claro que tem. Vou mostrar para vocês qual é a outra maneira que eu vou usar para resolver esse exercício, tá? Eu nem precisava ter o tempo para a altura máxima. Eu poderia usar Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Velocidade na altura máxima, 0, porque ele para cair. Velocidade inicial, 30 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que é menos 10. Vezes o ΔS, que seria a altura máxima, menos a posição de onde ele saiu, que é o solo, que é o chão. Daqui eu tiro, então, 0 ao quadrado é 0, 30 ao quadrado é 900, 2 vezes menos 10 vai me dar menos 20, 20 vezes a altura máxima. Menos 20 passa para o outro lado positivo, então a altura máxima vezes 20 é 900. 900 dividido por 20, portanto, é a altura máxima, que vai dar, de novo, 45 metros. Ok? Então, eu não precisava do item A para responder o item B. Não precisa, na hora da lista, me entregar 2, 3 formas de resolver o mesmo exercício, tá? Ou faz por sorvetão, ou faz por Torricelli. Escolham aí o que for melhor para vocês quando vocês estiverem resolvendo os exercícios. Item C. Então, exercício 1 da lista, como exemplo, o que o item C nos diz. O item C quer saber a velocidade ao tocar o solo. Aqui eu vou fazer de algumas maneiras diferentes esse exercício, o item C. Primeira maneira que eu vou fazer é a seguinte: se ele saiu com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, não tem ar, então não tem resistência do ar, nada atrapalhando, isso significa que a hora que ele voltou com uma velocidade de menos 30. Por que apareceu esse sinalzinho de menos? Porque na subida, o movimento era um movimento progressivo. Daí ele parou e inverteu o sentido do movimento. Portanto, o movimento passou a ser um movimento retrógrado. Então, eu posso simplesmente justificar. Se ele foi e voltou para a mesma posição, saiu do solo e voltou para o solo, em módulo, a velocidade é igual.
O que significa só esse sinalzinho de menos? Significa que ele foi num sentido, apontando para cima, e quando ele voltou, a velocidade em um outro sentido, apontando para baixo. Isso é um jeito de eu resolver esse exercício. O outro jeito de eu pensar na resolução desse exercício seria o seguinte: o tempo de subida dele, eu já calculei, lá no item A, foi de 3 segundos. Se ele demorou 3 segundos para subir, isso significa que ele demorou 3 segundos para descer também. O tempo de subida e o tempo de descida são os mesmos. O que significa que o tempo dele de permanência aí no espaço que ele foi lançado, né, é um tempo de 6 segundos. Isso é, para sair do solo, subir e voltar, se passaram 6 segundos. Aí eu pego o VOAT, que é V igual a V0 mais AT, mantenho V, que é a pergunta do meu problema, o V0 é 30, a aceleração é menos 10, e o tempo de ida e volta foi 6 segundos. Daqui eu tiro, então, que 30 menos 60 é a velocidade final, portanto, a velocidade final vai ser de menos 30 metros por segundo. Isso é um jeito. Ok? Então, eu pensei, aconteceu, saiu e voltou do mesmo lugar. Essa foi minha primeira situação para eu responder. Criei aqui uma segunda possibilidade de resposta. Eu sei o tempo de subida, eu sei o tempo de descida, eu uso VOAT. Agora eu posso, sim, ser bem detalhista. Eu posso descobrir o tempo de permanência no ar. De que maneira eu descubro... No ar, não, no lançamento. De que maneira eu vou descobrir esse tempo de permanência? Eu já pus aí em cima, ó, é 6 segundos. Como é que eu sei realmente que o tempo de permanência dele foi de 6 segundos? Saiu do chão e voltou do chão. Saiu e voltou para o mesmo lugar. Então, eu vou dizer o seguinte: se ele saiu do chão, o S0 é 0. Ele voltou para o chão, a posição final dele também é 0. Saiu do solo, retornou para o solo. Velocidade inicial dele, 30 metros por segundo. A aceleração é a da gravidade, é menos 10 metros por segundo ao quadrado. E eu vou descobrir aí o tempo dele de permanência nesse movimento de subida e descida, de ida e retorno ao solo. Então, eu vou pegar o sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Lembrando que ele não saiu de qualquer lugar, ele saiu do solo. Ele não voltou para qualquer lugar, ele voltou para o solo. Então, se a posição final dele é o solo, ela é 0. Se a posição inicial dele é o solo, ela também é 0. A velocidade inicial é 30. O tempo de permanência aí nesse movimento eu não sei. A aceleração é menos 10. Tempo de permanência no movimento ao quadrado sobre 2. Daqui eu tiro, então, que 0 é igual a 30 vezes o tempo total dele, menos 5 vezes o tempo total ao quadrado. Vou passar só o 5, tempo total ao quadrado para o outro lado. Ele era negativo, ele passou positivo. Posso dividir os dois lados por tempo total, ou posso simplesmente cortar o quadrado de um lado com o tempo do outro lado. Eu fico com 5 vezes o tempo total sobre 30. O tempo total é 30 dividido por 5, o que vai me dar 6 segundos. Então, o tempo de permanência dele nesse movimento foi de 6 segundos. Tá, mas o problema perguntava a velocidade, quando ele voltou para o solo. Se eu sei que ele demorou 6 segundos para subir e descer, aí eu vou lá e substituo agora no VOAT. Agora justificando esse tempo de permanência aí no movimento através do cálculo com sorvetão. Velocidade inicial 30, aceleração menos 10, o tempo é 6, de novo eu vou chegar no menos 30. Então, eu dei a resposta de 3 modos diferentes para o item C.
Ah, Glaucia, tem um correto? Os 3 estão corretos, tá? Fica a critério de vocês qual deles vocês vão querer usar. Tem um item D. Vou arrastar minha luzinha um pouquinho mais para a direita. Então, quem estiver copiando, copia rapidinho. Quem estiver tirando print, depois não esquece de compartilhar com a turma, no WhatsApp, no grupo, no Discord, sei lá onde. Tá? Faz o compartilhamento da tela para ajudar aí o coleguinha. Certo? Vou para o item D desse exercício. Então, é um exercício que tem subida e descida. O que o item D quer saber? Vou aqui nesse cantinho. Item D. O instante, se a pergunta é o instante, a pergunta é o tempo. O instante em que o corpo se encontra na posição 40 metros do solo. Isso é, a posição final é o 40 metros. Então, vamos lembrar algumas coisas. Ele saiu do chão, ok? Ele saiu do chão, o S0 era 0, quando o tempo também era 0. Aí ele subiu. Atingiu a altura máxima. A altura máxima foi 45 metros. Quando ele atingiu a altura máxima, ele parou para retornar. O tempo lá na altura máxima é 3 segundos. E aí ele retorna para o chão, onde ele chega no S final igual a 0 e o T é 6 segundos. Tá, mas o problema no item C quer saber o instante, não da altura máxima, nada disso, o instante que o S é 40. Olha, o S 40 é antes da altura máxima, o que significa que ele vai passar por essa posição 2 vezes. Uma quando ele estiver subindo e outra quando ele estiver descendo. O que significa que eu vou achar 2 instantes nessa minha resposta, tá? Um tempo vai ser o tempo da subida e o outro tempo vai ser o tempo na descida. Que expressão que eu vou usar para descobrir esses tempos? Eu vou usar sorvetão. S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Porém, agora, a posição final não é a altura máxima, ela é 40 metros, não é o chão, não é 0, é 40 metros. Ele saiu do chão, então, posição inicial 30, velocidade, posição inicial 0, ele saiu do chão. A velocidade inicial é que é 30. O tempo que ele passou aí no 40, eu não sei. A aceleração, menos 10, t quadrado sobre 2. Daqui eu tiro, então, que 40, o 0 já sumiu para mim, ó. Fica só 30t, menos 5t quadrado. Vou passar tudo para o lado esquerdo da igualdade, trocando de operação matemática. Então, o 5t, que era negativo, passou positivo. O 30t, que era positivo, passou negativo. O 40 já estava do lado esquerdo, então ele continuou positivo. Eu não vou simplificar a expressão, ok? É uma equaçãozinha de segundo grau. O A, para mim, é o 5. O B, para mim, é o menos 30. E o C é o 40. Portanto, eu vou usar a equação de Bhaskara. Primeiro, eu vou calcular o delta. O delta, ele é B ao quadrado menos 4AC. O B é menos 30 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 5, vezes o C, que é 40. Matemática básica aqui, certo? Deixa eu subir mais a tela e ir para a direita, ó, o exercício está bem longo, né? O item A, B e C, mesmo porque eu estou resolvendo ele de várias maneiras, né? Esse aqui eu vou resolver só dessa maneira, tá? Menos 30 ao quadrado é menos 30 vezes menos 30, que dá 900. Menos com mais, vai me dar menos.
4 vezes 5, 20. 20 vezes 40, 800. Esse delta, portanto, e a raiz quadrada de delta, portanto, vai ser 10. Tá, mas eu não quero delta, eu quero t. O t, ele é um menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Quanto vale mesmo o b? O b vale menos 30. Então, tem um sinal de menos da expressão, tem um sinal de menos do b, a raiz de delta é 10, sobre 2 vezes o a, e o a é 5. Então, primeira resposta que eu vou achar para o t vai ser menos com menos dá mais 30. Eu vou usar o mais 10, estou usando, começando pelo positivo aqui, ó, sobre 2 vezes 5, 10. 30 mais 10, 40, que dividido por 10 vai me dar 4 segundos. Opa, esse aqui já é o tempo quando ele está descendo, né? Ele demorou 3 segundos para subir. Se o tempo que eu achei é 4, é porque ele já estava retornando, passando pelo 40 aí na segunda vez já. O outro t que eu vou achar, menos com menos dá mais, então, de novo, mais 30. Agora é o menos delta, que é o menos 10, sobre 10. Só que vai me dar 20 sobre 10, o que vai me dar 2 segundos. Então, ele passou pela posição 40 metros, 2 vezes. Na subida, quando t era 2 segundos, aí ele chegou no ponto máximo, nos 3, parou, começou a cair, e aí ele passou de novo pela posição 40, nos 4 segundos. Ok? Esse era, portanto, o exercício 1 da lista de vocês. Então, vejam, o exercício 1, ele não é difícil, ele é um pouquinho trabalhoso na quantidade de continhas matemáticas que a gente teve que fazer para resolver o item, mas tem várias maneiras de eu responder alguns desses itens. Por exemplo, o item C, eu respondi de 3 maneiras diferentes, escolha uma só na sua lista, tá? Para você poder entregá-la bonitinha para mim na data que eu pedi, ok? Tudo tranquilo até aí? Vocês estão vivos do outro lado? Sim. Então, tá bom. Então, esse era o primeiro exercício, só para eu relembrar o assunto, né? Acho que consegui já relembrar um pouquinho o assunto de lançamento vertical. Alguém já tinha feito o exercício 1 da lista? Uhum. Sim. Bateu aí o resultado certinho, Dai? Bateu sim. Tá, joia. Foi difícil quando você fez? Tranquilo. Tranquilo, né? Posso ir para o próximo exemplo? Ou tem alguém ainda que está copiando a luzinha, tirando print? O 6, ele é trabalhoso, mas você vai ver que tem um jeitinho. Na verdade, tem vários caminhos para resolver o 6, tá, Gabi? Eu vou resolver do meu jeitinho, mas eu poderia usar sorvetão com voate, poderia fazer uma mistura de equações no 6, mas eu vou fazer usando uma expressão só, para vocês não ficarem tão confusos no exercício 6, tá? Estou pegando aqui o enunciado do exercício 6 na lista. Olha, exercício 6, eu estou compartilhando a tela com vocês. O exercício 6 diz o seguinte: a figura representa o gráfico, posição, tempo, do movimento de um corpo lançado verticalmente para cima, com velocidade inicial v0 na superfície do planeta. Então, vamos interpretar esse gráfico. O movimento na vertical, ele não é da trajetória do objeto. Isso aí diz que ele descreveu uma parábola. Não, ele não descreveu uma parábola. O lançamento foi vertical. Não é um gráfico de posição Y por posição X. É um gráfico de posição e tempo. Que está me dizendo o que esse gráfico? Que à medida que o tempo foi passando, ele foi percorrendo distâncias cada vez menores, ó. Então, no primeiro segundo, ele percorreu 5 metros.
Nos próximos 1 segundo, que é de 1 a 2, ele foi do 5 até o 8, ele só percorreu 3 metros. Depois, nos próximos 1 segundos, que é de 2 até 3, ele percorreu 1 metro, que foi do 8 até o 9. Aí depois, de 3 a 4, ele começou a retornar na trajetória, ele foi do 9 para o 8. Aí do 4 para o 5, a distância que ele percorreu já aumentou, foi de 8 para 5. Então, ele está percorrendo distâncias maiores no mesmo intervalo de tempo de 1 segundo. E depois de 5 para 6, ele percorreu uma distância maior ainda. O vértice da parábola significa que, nesse instante, ele parou para inverter o sentido do movimento. A parábola tem concavidade para baixo, o que significa que a aceleração é negativa. Se a parábola estivesse voltada para cima, isso significaria que a aceleração era positiva. O que mais eu sei desse gráfico? Foi um movimento progressivo e retardado, de 0 até 3 segundos, e depois foi um movimento retrógrado e acelerado, de 3 até 6 segundos. Pontos importantes para mim. Eu sei de onde ele saiu. No t igual a 0, ele estava no S0. Eu sei que quando t era 1 segundo, ele estava no 5. Quando t é 2 segundos, ele está no 8. Quando t é 3 segundos, ele está no 9. Depois ele começa a retornar. T igual a 4, ele está no 8. T igual a 5 segundos, ele está no 5. E t igual a 6, ele retornou para o solo. O que o problema quer saber? O problema quer saber... Então, já fiz até a interpretação do gráfico. Qual é o valor da aceleração da gravidade na superfície do planeta? Isso é, quanto vale a aceleração. E qual é o valor da velocidade inicial? Eu não vou reproduzir o gráfico inteiro, tá? Eu vou reproduzir uma parte só do gráfico. Para eu responder esse exercício, eu preciso de 2 pontos desse gráfico. Então, estou apagando aqui todo o exercício 1, para fazer o exercício 6, tá? Quais são os pontos que eu vou pegar desse gráfico? Eu tirei uma foto aqui, deixa eu olhar a minha foto, para eu não ter que ficar voltando aqui a tela. Então, vou só pegar aqui, como exemplo, o que eu sei que eu posso pegar do gráfico. Tempo em segundos, S em metros. Um ponto importante que eu comentei com vocês era da posição inicial da parábola. Então, estava lá minha parábola, com concavidade para baixo. Então, é importante eu saber que isso é uma aceleração negativa. O que mais eu sei? Eu sei a posição inicial dessa parábola, que é para quando t é 0, ele está no S0. Agora, eu vou pegar outros 2 pontos dessa parábola. Primeiro ponto que eu vou pegar, pode pegar qualquer um, viu, gente? Eu vou pegar para t igual a 1, o S, meu gráfico não está certinho, mas para t igual a 1, olhando no gráfico, o S é 5. Esse é um ponto que eu vou pegar. Vou anotar aqui embaixo, ó. Primeiro ponto, S5, T1. E o outro ponto que eu vou pegar, eu posso pegar o t igual a 2 com S8, mas eu quero pegar o vértice da parábola. T3, o S é 9. Lembrando, posso pegar o T2 com S8, posso pegar o T4 com S8, posso pegar o T5 com S5, posso pegar o T6 com S0, eu posso pegar qualquer outro ponto, tá? Então, eu, Gláucia, escolhi 2 pontos. O S igual a 5, o S igual a 9. E para cada um deles, eu tenho o T. O que eu vou fazer para responder a pergunta do problema, que é a aceleração e a velocidade inicial? Eu vou pegar a função desse movimento. Como o movimento é uma parábola, a função é do S e do T, posição e tempo. Que função que descreve essa parábola? Ah, é o sorvetão. Então, se tem uma equação para essa parábola, é o S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Eu vou usá-la 2 vezes. Eu vou usar ela para os 2 pontos que eu escolhi. Que alguém quiser escolher outros pontos, pode escolher, vai chegar no mesmo resultado que eu, desde que não erre a matemática. Então, para o primeiro ponto, eu vou pegar o sorvetão
e vou substituir pelas informações que eu sei. Eu escolhi um S. Que S que eu escolhi? Eu escolhi o S5. Mas se o S é 5, para esse S que eu escolhi, o T é 1. Então, o T não tem qualquer valor. Esse T é 1. Tá? Quanto vale o S0? Pego lá no gráfico, onde a parábola começou, no 0. Velocidade inicial dela? Não sei. Aceleração? Não sei. Mas eu sei que ela é negativa. Por que eu sei que ela é negativa? Porque a parábola está virada para baixo. O meu tempo está ao quadrado, e isso tudo sobre 2. Daqui eu tiro, então, que 5 é igual. O zero some. 1 vezes 0, que é V0 mesmo, menos 1 ao quadrado é 1, que dividido por 2 dá meio. Então, isso aqui é 5 igual a V0 menos 0,5A. Vou guardar essa informação. Vou deixá-la guardadinha aqui comigo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa, porém, eu vou fazer para o segundo ponto. Qual foi o segundo ponto que eu escolhi? S9, T3. Então, esse é o meu segundo ponto. De novo, eu vou escrever sorvetão. S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Só que agora eu vou trocar o meu S final pelo 9, porque foi esse ponto que eu escolhi. Lembrando que quando o S é 9, o T corresponde a 3 segundos. É o ponto do gráfico. S9 com T 3. Foi esses pontos que eu escolhi, tá? O restante continua. S0 é 0, porque eu peguei aqui do gráfico. V0 eu não tenho. A aceleração é negativa. Tem um quadrado sobre o 3, e aí eu tenho um 2. Lembrando, aceleração negativa, porque a concavidade da parábola é para baixo. Se tivesse para cima, era positivo. Daqui eu tiro, então, 9 igual a 3 vezes 0, menos 3 ao quadrado, 9, dividido por 2, 4,5. 4,5A. O que acontece? Eu tenho duas expressões. Se eu tenho duas expressões, eu tenho um sisteminha matemático. Na primeira expressão, eu sei que 5 é igual a V0 menos 0,5A. E na segunda, eu sei que 9 é igual a 3 vezes 0 menos 4,5A. Cada um tem um jeito de resolver função, sisteminha matemático. Eu vou pegar a primeira expressão aqui, ó, e vou isolar o V0. Então, se eu pego a primeira expressão, ela é 5 igual a V0 menos 0,5A. E eu resolvi isolar o V0. O que eu faço para isolar o V0? Que não for V0, eu passo para o outro lado. Então, menos 5A, eu vou levar para o lado esquerdo. Como ele era negativo, ele vai passar positivo. Então, eu isolei o V0. O V0, ele vale... Opa, comi um A aqui. Então, o V0, ele vale 5 mais 0,5A. Agora, eu vou pegar esse V0 que eu achei e vou substituir na segunda expressão. Qual é a segunda expressão que eu tenho? A segunda expressão que eu tenho é 9 igual a 3 vezes 0 menos 4,5A. Então, vou pegar essa expressão. 9 igual a 3 vezes 0 menos 4,5A. Só que agora eu vou substituir o V0 pelo que eu isolei aqui da primeira. Eu vou ficar com 9 igual. No lugar do V0, o que eu vou pôr? 5 mais 0,5A. E o resto eu copio. Estou resolvendo o sisteminha matemático. 9 é igual. Distribui o 3. Fica, então, 3 vezes 5, 15. Mais 3 vezes 0,5 é 1,5. 1,5 vezes A.
menos 4,5A. Agora, vamos juntar tudo que é igual. O que eu tenho aí que é igual? 1,5A e um menos 4,5A. Então, quando eu for juntar esses dois aqui, ó, um é positivo, o outro é negativo, eu vou ficar com 9 igual a 15 menos 3A. Para não ficar fazendo muito rodeio, eu vou levar o 15 para o outro lado. Como 15 é positivo, eu vou passar ele para o outro lado, negativo. Eu fico, então, com 9 menos 15 igual a menos 3A. Eu levei o 15 para o outro lado. 9 com menos 15, isso vai me dar menos 6. Menos 6 é igual a menos 3A. Os dois lados negativos, multiplica por menos 1. 6 sobre 3 é o A. Portanto, a aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Olha, ela deu um resultado positivo. Sim, porque eu já admiti no começo que ela era negativa. Se eu não tivesse admitido que ela era negativa no começo, ia aparecer um sinalzinho de menos para mim. E aí eu ia precisar identificar, olha, tá aparecendo esse sinal de menos, porque ele estava subindo, ele foi lançado na vertical para cima. Então, a aceleração estava no sentido oposto ao da trajetória e da velocidade, já no comecinho do problema. Tá, eu achei a aceleração. Agora eu vou achar a velocidade. Como é que eu acho a velocidade? Eu volto aqui na expressão da velocidade. V0 é 5 mais 0,5A. E eu troco esse A por 2, que foi o que eu acabei de achar. Eu tenho, então, que 5 mais 0,5 vezes 2 é 1. Portanto, a velocidade inicial é de 6 metros por segundo. Esse é um jeito de resolver. Tem outras maneiras? Claro que tem. Dá para usar voate com o ponto mais alto. Tem vários outros caminhos, pegando outros pontos para resolver. Então, sempre que eu quiser achar uma função de segundo grau, basta eu pegar 2 pontos dessa reta, que eu sei escrever aí essa função sem nenhum problema, tá? Toda função de segundo grau, ela é do tipo x² mais bx mais c. Então, para quem tinha pedido o exercício 6, tá aí feitinho. Para quem não fez, espero que tenha entendido o que eu fiz, tá bom? Tenta depois fazer em casa, fala. Essa daí seria a forma mais simples. Não, esse é o caminho que eu faria para usar uma única expressão. Ah, tá. Tá? Agora, você poderia, por exemplo, pegar um ponto, que foi esse primeiro, 5 metros e 1 segundo. Se você lembrar do voate, no ponto mais alto, a velocidade final é 0. Velocidade inicial você não tem. Aceleração não. Mas quando a velocidade é 0 aqui em cima, o tempo é 3 segundos. Daqui você tira que o V0 é 3A. Ok? Só que aí você tem duas expressões. Uma para um ponto, que você pegou do sorvetão, e outra com voate. Aí você pega esse 5 igual a V0 menos 0,5A e troca o V0 por 3A. Foi o que você acabou de achar aqui, ó. Ok? Aí você vai ficar com 5, 3A menos 2A dá 2,5A. 5 dividido por 2,5 é a aceleração. Aí você volta aqui no V0. 3 vezes 2, 6. Só que aí eu usei duas equações diferentes. Eu usei sorvetão para um ponto e usei voate para o vértice da parábola. Eu preciso lembrar, o vértice da parábola significa que ele parou, então eu posso usar o voate pegando T nesse ponto, porque eu sei que a velocidade é 0. Não posso pegar o T em outro ponto para voate, porque eu não sei a velocidade nos outros pontos. Eu sei posição, ok? É uma outra possibilidade, tá? Fica um pouquinho menor as contas,
Mas eu sou obrigada a cair num sisteminha matemático. Não tem como não cair em um sisteminha matemático, tá? Ou pega um ponto e o voate, ou pega 2 pontos aí da reta. Belezura? Me pediram o 7. Vou dar uma olhadinha no 7. Não sei se eu sei fazer o 7. Preciso dar uma olhadinha aqui. Eu acho que eu sei. Vai ser um pouquinho chato nas contas, por causa dessa aceleração 9,8. Daí uns números esquisitos de resposta, né? Aproximadamente 7,7, aproximadamente 6,3. Depois, professora. uns números chatos aqui. Se a senhora não soubesse fazer, imagina a gente. Não, é que eu digo, eu me Professora, esse 7 aí o A e o B eu consegui fazer, mas o C eu nem entendi a pergunta. O que o ar influencia no movimento do corpo? Será que tendo o ar faria diferença? Lembra das aulas passadas que eu passei um videozinho do cara na câmara de vácuo, soltando a bola de boliche e a pena? Ele soltou quando tinha ar e ele soltou quando não tinha ar. Será que causa alguma diferença o ar estar envolvido na situação, Dai? Essa é a pergunta. Você acha que não? Quando tinha ar no vídeo da bola, o que acontecia? O que acontecia? Você lembra? Caiu em tempos diferentes. Sim. Tirou o ar, caíram em tempos iguais. Será que com o ar, quando eu jogo um objeto, ele não interfere no movimento? Ah, acho que sim. Será que ele não vai interferir no tempo de queda do corpo? Acho que só no tempo que ele vai interferir. No tempo. No tempo ele vai interferir. E ele também, interferindo no tempo, ele interfere até na altura que o objeto vai subir, Dai. Porque o ar vai atrapalhar a subida do objeto. Tá? Então, ele não vai atingir, por exemplo, a mesma altura do que quando ele está no vácuo. Ah, entendi. Tá bom? Ok. Quem tinha pedido o exercício 7, que eu não lembro? Foi o Gabi. Gabi, tudo bem até aqui? Professora, do exercício 7 eu consegui fazer o A, só não consegui fazer o B, tá bom? Tá, o C você fez. Tem C no exercício 7? É que se eu, o B você fez, o C não. Na verdade, assim, se eu for fazer o 7, eu vou fazer ele inteiro. Não faz sentido eu fazer só o item B ou só o item A. Tá certo? Beleza. Então, estou apagando o exercício 6 e estou indo aqui para o exercício 7 da lista. Então, deixa eu ir lá na nossa lista para nós lermos o enunciado do exercício 7. O que diz o exercício 7 aqui para nós? Você atira um corpo para cima a partir do solo. E ele atinge uma altura de 3 metros antes de começar a cair. Então, ele já me deu aí a altura máxima. Desprezando a influência do atrito com o ar e considerando a aceleração da gravidade local, 9,8 metros por segundo ao quadrado, determine a velocidade vertical de lançamento do corpo. Depois ele quer saber a velocidade vertical do corpo a 1 metro do solo, quando ele está descendo. E depois ele quer saber qual a influência do atrito sobre o movimento. Então, a influência do atrito sobre o movimento, a gente sabe que vai interferir aí no tempo desse lançamento, né? Sem o ar, ele vai atingir uma altura maior, né? Ele vai permanecer mais tempo aí no movimento, enquanto com o ar ele vai subir uma altura menor, exatamente porque o tempo dele de permanência também vai ser menor. Então, forças atuando aí na situação. Exercício 7. Se eu atirei o corpo na vertical para cima, vamos aos nossos sinais. Eu estou adotando, portanto, a trajetória positiva para cima, e aí eu tenho que lembrar que eu tenho a aceleração da gravidade para baixo, que nesse caso está oposta ao sentido inicial do movimento,
portanto, ela vai ser negativa, e aí 9,8 para judiar da gente. O que mais o problema me deu de informação? Ele disse que atingiu uma altura de 3 metros antes de começar a cair, o que significa que lá no ponto mais alto, que é quando esse objeto para, é que eu já escrevi uma coisinha errada aqui, então, no ponto mais alto, na altura máxima, esse corpo para, e ele está me dizendo que essa posição vale 3 metros. E aí ele quer saber a velocidade inicial do lançamento. Aqui eu uso VOAT. V igual a V0 mais AT. Pensando no ponto mais alto, tá? Na altura máxima. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, eu não sei. Aceleração da gravidade, menos 9,8. E eu não tenho T. Ó, não vai dar para usar VOAT. Então, o que eu vou usar? VOAT não deu. Eu vou para o sorvetão. Tá vendo? Ó, tô indo nas tentativas. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Esse S é a altura máxima, 3 metros. Saiu do chão, S0 é 0. Velocidade inicial, eu não tenho. Tempo, também não. Menos 10, que é menos 9,8, que é a aceleração da gravidade. T ao quadrado sobre 2. Veja, o sorvetão, eu também não consegui. Então, eu vou por Torricelli. V quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Pessoal, vão na tentativa. Uma hora vocês vão chegar na expressão. Ou olha bem para o problema. Não tem tempo no problema. Se não tem tempo no problema, eu já vou direto no Torricelli, tá? Velocidade final no ponto mais alto é 0. A velocidade inicial eu não tenho. A aceleração da gravidade, menos 9,8. O deslocamento dele na vertical, eu vou chamar aqui de delta S. Se quiser, altura máxima, menos 0. Já vou pôr aqui o valor, 3 metros, que foi a distância que ele percorreu na vertical. Tá? Saiu do 0 e foi até o 3, percorreu 3 metros. 0 ao quadrado é 0. V0 eu não tenho. Mais com menos dá menos. Agora eu vou fazer essa conta mais chatinha, né? Porque é uma conta que não usou o 10, então eu tenho que fazer 9,8 vezes 2, o que também não é nenhum bicho de 7 cabeças, dá 19,6. Eu já vou multiplicar o 19,6, que é 2 vezes o 9,8, pela distância 3, o que vai dar 58,8. O V0, portanto, vai ser a raiz quadrada de 58,8, que eu não sei quanto dá. Eu vou na calculadora, 58,8, eu não sei por que esses números estranhos, mas dá raiz quadrada aproximadamente 7,7. Então, velocidade inicial, aproximadamente 7,7 metros por segundo. Ok? Então, para resolver o item A, Torricelli, afinal, eu não tenho tempo no enunciado do exercício. Ok? Minhas outras tentativas foram frustrantes, afinal, eu não tinha tempo. O que o item B quer saber? O item B, ele quer saber a velocidade do corpo a 1 metro de altura, né? Então, ele me deu o S final, 1 metro, quando ele está descendo. Então, para eu saber a velocidade, eu vou ter que saber o tempo, não necessariamente, né? Eu posso usar aí Torricelli, de novo, tá? Se eu usar o Torricelli, porque eu já poupo o tempo, né? A 1 metro do solo, a altura máxima é 3. Então, se eu usar Torricelli, V quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. A velocidade final eu não tenho.
A velocidade inicial, eu acabei de calcular, ela ao quadrado é 58,8, né? Porque o V0 ao quadrado, eu pulei aqui uma etapa, o V0 ao quadrado, ele é 58,8. Então, 58,8 já está ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade, menos 9,8, o deslocamento é de 1 metro, porque ele saiu do solo, e aí a minha pergunta é a velocidade quando o S é 1 metro. Então, de 0 até 1 metro, ele percorreu 1 metro, tanto na subida quanto na descida. Ele foi do 1 para o 0. Essa velocidade ao quadrado, portanto, vai ser 58,8 mais o 2 vezes o 9,8, que eu vou acabar sempre falando 10, né? Força do árbitro. 2 vezes 9,8 dá 19,6. Opa, errei um sinalzinho aqui. Então, 19,6 vezes 1, né? Portanto, agora eu faço 58,8 menos o 19,6, o que vai me dar 39,2. Eu vou tirar a raiz quadrada de 39,2. Vou fazer isso na calculadora, tá? Pegando aí a calculadora do meu celular, raiz quadrada de 39,2 é 6,26. Raiz quadrada sempre tem aquele sinalzinho de mais ou menos, né? Então, se for positivo, é 6,29 metros por segundo. Ou aqui pode ser negativo. Aqui eu posso aceitar as duas respostas. Tá? Professora, Oi. não era 6,26? Aí, aqui na minha calculadora, é 26, isso. Mas não faz diferença, pode pôr 6,3 para facilitar aí a resposta. Eu não sei como está a resposta no final do exercício, tá? Então, na subida positivo, na descida negativo. Vai depender aí de como você adotou a trajetória, tá? Como o problema não fala em tempo, em momento nenhum, então não vale a pena nem pensar usar em VOAT e nem pensar no sorvetão para resolver esse exercício. Exercício que não tem tempo, já usa Torricelli direto, tá? Tanto para o item A, quanto para o item B. Então, esse era o exercício de número 7. Ô, professora, Oi. se a resposta dá mais ou menos 6,3 metros por segundo, por que que lá no gabarito tá só 6,3 metros por segundo? Porque ele quer saber a velocidade vertical do corpo quando ele está descendo. Eu diria menos 6,3 na descida, tá? Uma delas é na subida, ok? E a outra é na descida, tá? Aí vai depender do que você adotou. Como eu adotei a trajetória positiva para cima, então o 6,3 é quando ele está subindo e menos 6,3 quando ele está descendo. Ela tem o mesmo valor nessa posição. Lembra até no exercício anterior que o objeto saiu a 30 metros por segundo? Ele retornou a menos 30. O sinalzinho de menos só me diz o quê? Que ele voltou no sentido oposto da trajetória. Aqui é a mesma coisa. O objeto estava subindo, ele passou pela posição 1 metro com uma velocidade na subida de 6,3. Aí ele foi subindo, nos 3 metros de altura ele parou, aí ele começou a descer. Como ele está no sentido oposto da trajetória, na descida a gente diz que é menos 6,3. Então, ela tem o mesmo valor, a velocidade, quando ele está passando na mesma altura. Porém, tem um sinalzinho diferente por conta do sentido da trajetória que a gente adotou. Ok? Esclarecida a dúvida do sinal? Mas se eu colocasse menos 6,3 metros por segundo, você daria certo ou errado? Eu não vou dar certo nem errado, porque eu não sei qual foi a trajetória que você escolheu. Você escolheu a trajetória positiva para cima ou positiva para baixo? Não, então, mas eu tô perguntando, se eu colocasse menos 6,3, ia estar correto também? Eu ia considerar que você adotou a trajetória positiva para cima. Ah, entendi. E se eu colocasse os dois, ia estar certo também?
Não, porque um é da subida e o outro é da descida. Ah, entendi. Tá? Então, se você adotou a trajetória positiva para cima, sua resposta fica menos 6,3. Agora, se você adotou o sentido da trajetória positivo para baixo, aí a sua resposta fica 6,3 positivo. Depende do que você adotou no início do problema, tá? Porque o que você adota no início do problema é o que diz se a velocidade é positiva, a aceleração é negativa. Lembra que eu comecei a aula hoje dizendo isso, ó, eu, Glaucio, estou considerando que um objeto, quando cai, o S é positivo, o V0 é positivo, o A é positivo. Quando o objeto sobe, eu estou considerando o S positivo, o V positivo e o A negativo. Eu disse isso no comecinho da aula. Poderia ter adotado o contrário? Lógico que eu poderia. Nada muda, não ser o sinal. Mas aí é porque eu adotei coisas diferentes, tá? Depende aí do seu referencial e do que seu referencial está adotando para a trajetória. Tudo bem até aqui? Tranquilo, professor. Tranquilo. Para quem não tinha feito esses exercícios, tá beleza? O restinho da sala tá quietinho. Acho que é porque o restinho da sala nem começou a fazer a lista, né? Mas compreensível, afinal teve um feriado aí pela frente, e aí o pessoal não quis fazer. Eu vou fazer mais um só da lista. Eu ia começar lançamento horizontal hoje, eu já comecei em todos os outros primeiros, mas eu vou deixar para começar com vocês na segunda-feira, porque assim vocês vão ter um tempinho para trabalhar nos lançamentos da vertical, tá? Eu vou fazer o 19, que eu acho que ninguém chegou ainda no 19, então, a não ser que tenha alguém aqui que já chegou no 19. Não vou fazer o último, tô pegando Ô, aí. louco, professor, aí Você já chegou também no não tem 19? como, né? Não, vou no 19, porque eu acho que no 19 ninguém ainda se aventurou nem a ler o enunciado do 19. Então, deixe-me ir aqui para o enunciado, já tirei foto, vou fechar aqui porque eu não vou falar do lançamento hoje. Depende, prof, porque hoje eu passei pela monitoria e o exercício 19 estava lá no canal de dúvidas. Ah, estava porque eu resolvi ele com alguém que me pediu do diurno. Mas o pessoal do diurno é meio Caxias. Eles passaram o feriado fazendo a lista. É, senhor, eu sei, meu amigo terminou a lista inteirinha ontem. Não, teve aluno que já estava assim, você não vai falar do lançamento oblíquo hoje, professora? Eu, não. Hoje ainda não. Então, pode ser que, mas eu acho que o pessoal do noturno é mais desencanado. Do diurno, o pessoal é mais sistemático, com datas, essas coisas todas. Uma bola é lançada verticalmente, de baixo para cima, de uma altura de 60 metros em relação ao solo. Sabendo que a bola atinge o solo, novamente, ao fim de 4 segundos, determine a velocidade de lançamento. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos para o exercício 19. O diurno até calculou para mim hoje quantos exercícios eles tinham que fazer por dia para não ficar sufocado fazendo a minha lista e entregar na data. Eles chegaram à conclusão que eles tinham que fazer 2 exercícios por dia da lista, para entregar no prazo que eu pedi. Então, exercício 19, o que é válido para vocês também, pelo menos 2 por dia. Aqui eu já fiz uns 4 hoje, né? Então, já fiz os de hoje e de amanhã da cota de vocês. Mas eu não vou fazer mais de lançamento vertical, a não ser que tenha dúvidas lá para frente. Eu vou na próxima aula do lançamento horizontal e oblíquo, tá? O que diz o exercício 19? A bola foi lançada verticalmente para cima, de baixo para cima, só que ela fez isso de uma altura de 60 metros. Então, eu vou colocar a posição inicial aqui em cima, ó, 60 metros, é da onde ela saiu. Ela foi lançada na vertical para cima, com uma velocidade inicial que eu não sei quanto vale. Ela é a pergunta do problema. Lembrando, eu, Gláucia, estou adotando a trajetória positiva para cima.
tá? Se eu estou adotando a trajetória positiva para cima, isso significa que o solo aqui embaixo é o 0 e para cima é o 10, 20, 30, 40, 50, 60. A velocidade para cima é positiva, porém tem a aceleração da gravidade que está para baixo, então essa aceleração é negativa. Ele estava nesse instante igual a 0 nessa posição, aí eu sei que ele subiu, parou e caiu, chegou no chão. E quando ele chegou no chão, o tempo era 4 segundos. Então, como é que eu vou fazer aí para descobrir essa velocidade inicial? Eu vou usar o sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Exatamente porque eu já tenho tempo no enunciado do exercício. Posição final desse meu objeto é o chão. Ele chegou no solo. Se a posição final é o chão, a posição final é o 0. Da onde ele saiu? Ele saiu da posição 60 metros. Com que velocidade inicial ele está? Não sei. Essa é a pergunta do meu problema. Porém, eu sei que ele está no solo quando t é 4 segundos. A aceleração da gravidade, eu estou usando como menos 10. T é 4 posição do solo. Esse 4 é ao quadrado sobre 2. Daqui eu tiro, então, que 0 é igual a 60 mais 4V0 menos 4 ao quadrado é 16, vezes 10 dá 160, que dividido por 2 dá 80. Juntando 60 com menos 80, essa junção vai me dar menos 20. Menos 20 mais 4V0. Vou levar o 20 negativo para o lado esquerdo, ele passou positivo. Então, 20 dividido por 4 é o valor da velocidade inicial. Essa velocidade inicial, portanto, vai dar 5 metros por segundo. Um exercício simplesinho de ser feito, ok? Aqui eu não precisei calcular o tempo de subida, calcular o tempo de descida, eu já tinha o tempo total do percurso. Não preciso saber a altura máxima, não preciso saber nada disso, tá? Pessoal, eu vou fazer a chamada. Vamos lá, são 10h21 já, nossa senhora. O tempo passou voando. A Daiane, Dai, fala aí comigo, Dai, para eu pôr presença. Dai, você já fez o 19, Dai? Ah, agora eu fiz. Ah, então tá bom. Que matemática que você fez ainda? Vamos lá. Ah, não falei. Eu não dei ainda, Gabriel. Eu vou falar, tá? Dos lançamentos oblíquos para vocês. Vou falar ainda do horizontal. Então, deixa eu colocar aqui a data de hoje no meu diário, para eu não me perder. Hoje é dia 8/9. A Dai tá aí. Adriane, cadê o Adriane? Dá um oi para mim, Adriane. Alisson. Salve, salve, Alisson. Cadê a Carol? Oi, Carolzinha. Arthur. Cadê o Arthur? Bruno. O Bruno Gabriel. E o Bruno William. Bruno William está aí. Cadê o Diego? O Arthur também. O Diego tá aí. Enzo. Cadê Enzo? Salve, salve, Enzo. Felipe Dias. Você caiu? Mas você caiu a internet ou você caiu mesmo, Adriana? Como assim? Você dormiu, cochilou e caiu aí da mesa, da cadeira? Ai, vamos lá. Felipe Dias. A internet, tá bom. Felipe Dias não está, nem o Felipe Leite. Felipe Leite está.
Gabriel Gomes. Gabriel, Opa. opa. Cadê o Gabriel Vicentini? Gabi Vicentini. Ok. Cadê a Gabi? Gabi, cadê você, Gabi? Gui, cadê o Gui? Salve, salve, Gui. Gui Antônio e o Gui Santos. Ok. Gu, cadê o Gu? Gu, cadê você? Ian. Salve, Ian. Ingrid. Oi, Ingrid. Isa. Tô aqui. Oi, Isa. Ismael. Tá ainda aí, Ismael? Presente, professor. Oi, Ismael, gostei da sua lista, deu uma boa evoluída, viu, Ismael? Os gráficos Só são que tá. bonitinhos. Só que ainda tô com um pouco de dificuldade, que o lá não foi feito de um dia pro outro, não. Demorou Tudo muito. bem, não, mas nossa, melhorou bastante. Desse jeito, você não vai ficar de recuperação comigo nesse semestre, Ismael? Uhul! Ô, Ismael, não faz isso comigo, não, Ismael. Tô contando com você lá na recuperação, Ismael, para não ficar sozinha, Que isso, professora? sozinha, abandonada aí. Eu passo. Vou torcer para passar, mas aí você fala um oi para mim, assim, no Meet da recuperação final. Só para não me sentir sozinha, tá? João Henrique, mas parabéns. Provavelmente você não estará sozinho. Ah, então tá bom. João Henrique tá aí. João Vitor Bonfim. Cadê João Vitor Bonfim? Também não. Cadê Jonathan? Não, eu não corrigi todas as listas, Murilo. Acho que faltam umas 5 ou 6 listas para eu devolver. Eu não corrigi. Desculpa, eu acho que a sua eu devolvi, Murilo? Porque eu fui tão aleatória na correção, Murilo. E faltaram um pouco, tão cansado. Jonathan tá aí. Cauã. Larissa. Cadê a Lari? Ai, Vitor, eu ando passando um pouco de nervoso. Aí eu paro. Eu para não ficar muito nervosa, eu paro. Aí depois eu volto. É que tem a de vocês e tem a do diurno também. São 3 primeiros anos. Então já viu, né? Cadê a Lari? Lari, cadê você, Lari? Tem que fazer usar algumas estratégias, Vitor. Cadê o Léo? Cadê a Letícia? O Léo tá aí. E a Letícia? Oi, Lelê. Lucas. Ai, Vitor, o seu eu tenho que abrir lá o e-mail ainda para olhar. Luquinhas tá aí? Cadê a Duda? Oi, Duda. Cadê o Matheus Rodrigues? Salve, salve. O Almeida, né? O Ferrarese, tá por aí. Murilo, tá aí. O Murilo Henrique. E o Murilo Silva. Murilo Henrique está, agora é o Silva. Silva tá aí. Nicole. Cadê a Nick? Salve, salve, Nick. Nicolas. Você não tá, né? Opa, Nicolas. Cadê o Felipe? Meu amigo econômico, só nos pontinhos. Isso. Cadê a Rafinha? A Rafinha Gomes. A Rafinha Cris. Rafinha Cris, cadê você? Ti, cadê o Ti Léo? O Ti Arruda. A Vicky. Tia Arruda tá aí. A Vicky. Oi, Vicky. O Vinícius. Vini, cadê você, Vini? E o Vitor Hugo. Vini tá aí. E o Vitor. Professora, boa noite. Aí, boa noite. Pessoal, eu estou encerrando a aula de hoje por aqui. Vou pedir só para a Laurinha e para a Bia ficar um minutinho ainda na sala. E aí eu vou me despedindo de vocês, que elas eu quero ainda conversar um minutinho. Tá? Estou encerrando a gravação por aqui. Olá, Vini, vou por sua presença. Vou encerrar o compartilhamento de tela. Pessoal,